Boa noite, igreja. Boa noite. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Todos tiveram um dia bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Dando continuidade à nossa semana de oração, que creio que tem sido uma bênção, não só nesta igreja, mas em outras igrejas. É o tema Renascidos. Foi cantado um hino, agradeço a irmã, trouxe a mensagem, agradeço o pessoal do som, todos vocês que estão cooperando para que o culto funcione. E cantamos um hino do Inário sobre justificação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre justificação, alguns pontos, claro que não vai dar para abordar tudo, é um tema muito extenso, mas vamos tentar entender um pouco sobre a cruz, o poder efetivo da cruz na nossa vida. Queria que os irmãos curvassem suas frontes, do jeito que estão, com reverência, para termos uma palavra de oração para que Deus abençoe a leitura da palavra. Grandioso Deus, que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por teu Santo Espírito nos conduzir até este local. E cremos que tu queres falar uma mensagem a nós. Então abra nossos ouvidos espirituais, nosso entendimento, que possamos, Pai, estar com o coração aberto e vazio de nós mesmos para que o seu Santo Espírito habite em nós. O Senhor abençoe os minutos aqui restantes, que vão seguir no nome de Jesus. Amém. Ontem nós fizemos um resumão de toda a semana para eu conseguir linkar, foi a pregação do pregador anterior com a minha, então fiz um resumão do grande conflito. E eu gostaria de fazer uma breve recapitulação bem rápida, porque a Bíblia ensina o seguinte, que nós devemos repetir e ampliar. Então nós começamos ali mencionando alguma coisa sobre Apocalipse, que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não foi somente a execução do sacrifício de Cristo na cruz, se referia a esse sacrifício, não só a redenção do homem, mas também a reivindicação do caráter de Deus perante todo o universo. E ali também podemos contemplar, nós lemos ali um pouco de Jó, lemos bastante citações, hoje eu vou ler menos citações, não quero uma história tão cansativa. Ali nós vimos que nesse grande conflito existem dois questionamentos, dois argumentos. Ali as testemunhas, elas vão depor a favor de Deus ou a favor de Satanás. O grande conflito ele é mais antigo do que a própria raça humana, mais antigo do que o próprio mundo. Então por isso que a redenção do homem não é a primária causa da história da redenção, claro que está incluída, mas o grande conflito é mais antigo mesmo do que este problema. O grande conflito, repetindo, é: Deus é justo ou Satanás é justo? E quem vai demonstrar isso vão ser nós, criaturas falhas, débeis. Peço que os irmãos orem, porque eu não consigo usar slide. E eu deixei tudo no celular. O celular está com a bateria fraca. Tem algumas citações aqui para ler. Ele está com 17% de bateria, mas creio pela fé que ele vai resistir até o final. Eu preciso ler as citações. Então vamos lá. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a cruz do Calvário. Ontem nós terminamos dizendo o seguinte, que Cristo veio a essa terra, viveu como um homem e provou perante todo o universo que é possível sim vindicar o caráter de Deus, a sua lei. E que ele veio sim como homem. Nós lemos uma citação no final, e eu mencionei uma outra citação quanto a
a pecado, né? Nós mencionamos ali que, infelizmente, existem muitos comentários de que é impossível vencer o pecado, que o pecado é um estado, né? Eu falei que ia trazer uma citação me baseando, né? Citação da Review Herald, de 18 de abril de 1907. Ali diz o seguinte: a mais forte tentação não pode desculpar o pecado. Por mais forte que seja a tentação, nós não podemos desculpar. Não há desculpa para o pecado. Por grande que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é ato nosso. A transgressão é um ato, é uma escolha. Existe uma confusão na mente de muitas pessoas que, por termos uma natureza degenerada, isso é um fato, nós vamos ler aqui algumas citações quanto a isso. Isso faz parte do estudo de justificação pela fé. Apesar de termos uma natureza propensa, caída, degenerada, enfraquecida, nascemos com ferramentas inadequadas, defeituosas, isso não quer dizer que nascemos com pecado. Não quer dizer. O pecado, como a citação diz, é um ato, e é um ato nosso, que nós escolhemos praticar. Ter natureza, o pecado não é um estado, como muitos afirmam. Continuando a citação, então, é um ato nosso, não está no poder da terra, nem do inferno, obrigar a quem quer que seja a fazer o mal. Satanás nos ataca nos pontos mais fracos, mas não precisamos ser vencidos. Por severo e inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, e em sua força podemos vencer. Amém? Amém. Na força de Cristo, na força de Deus, podemos vencer. Eu acho até engraçado essa linguagem, não está no poder da terra nem do inferno. Existem muitas pessoas, é comum nosso, existe uma situação que tem um nome, que é transferência de responsabilidade. Transferência de... O que é isso? Eu transfiro a minha responsabilidade. Às vezes Satanás não tem culpa nenhuma, nós culpamos Satanás dos nossos erros, mas o pecado aqui é ato nosso. É ato nosso, não há desculpas. Por inesperado que seja o ataque, Deus nos proveu auxílio, e em sua força podemos vencer. Então, que isso fique claro na mente dos irmãos. Isso é um ponto muito importante, porque se eu pensar que o pecado é um estado, então fica confuso o grande conflito. Porque se o grande conflito é vindicar o caráter de Deus, e a lei de Deus é a expressão de seu caráter, e lembra qual foi a acusação de Satanás? Foi que é impossível viver a lei. É impossível viver a lei, essa foi a acusação. Essa acusação permanece até hoje? Sim. Na maioria das igrejas nós ouvimos isso, né? Não precisa mais guardar a lei. Não precisa mais guardar a lei. Então, se o pecado é um estado, então que sentido fez a cruz? Que sentido fez a cruz? Se nós não podemos vencer isso, porque você vencendo o pecado, você prova que é possível viver a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Pecado é transgressão da lei. Então fica confuso. As pessoas dizem, mas mesmo eu sou tão pecaminoso, tão pecador, que eu tenho pensamentos terríveis. Sim, é verdade. E quem disse que ser tentado é pecado? Quem disse? Tentação não é pecado. Jesus foi tentado, ele pecou? Não pecou. A tentação tem uma frase de Lutero que ele diz o seguinte: não podemos evitar com que pássaros sobrevoem nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninhos na nossa cabeça, né? Então, não podemos evitar as tentações, né? Não podemos evitar que Satanás venha aqui e fique sussurrando, como o pregador anterior falou, e isso está até especificado no livro do Alejandro Bullion, que um lobo, no caso o pregador usou um leão, né? Um lobo mau e um lobo bom.
vai vencer aquele que você alimentar. Vai vencer aquele que você alimentar. Se você alimentar um lobo mau, o que vai acontecer? Ele vai ganhar um lobo bem. E nós vamos ceder à tentação. Nós vamos ceder à tentação. Então vamos continuar o nosso tema hoje, que é o poder da cruz na nossa vida. Eu queria ler uma citação. Olha só que citação tremenda. Eu até comentei ontem que eu já vi uma pessoa pregando, dizendo que é impossível viver a lei perfeitamente. Isso é lamentável. Caminho a Cristo, página 62. Temos alguma visita hoje? Que não é adventista? Ok. Olha só essa citação. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso. A condição não mudou. Deus não baixou a norma. O que Ele exige hoje é o que Ele exigia de Adão e Eva no paraíso. Não mudou. E o que Ele exigia? Perfeita obediência à lei de Deus. Perfeita justiça. É isso que Ele requer. É a mesma coisa que Ele requereu de Adão e Eva. É pesada essa citação. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, de perfeita obediência à lei, correria perigo a felicidade do universo todo, e estaria aberto o caminho para o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, iria se mortalizar. Então, qual que é o padrão moral de Deus hoje? É o mesmo que Ele requereu de um mundo edênico. De um mundo edênico. Porém, vamos abrir a Bíblia em Isaías. Nós precisamos fazer algumas considerações quanto a isso. Isaías 43, versículo 7. Olha só em que condição Deus fez o homem. Já que Deus requer um padrão hoje, o mesmo padrão que era do Éden, vamos ver como era a situação do homem no Éden. 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei também os fiz. Deus criou o homem para a sua glória. Se formos fazer um estudo aqui na Bíblia e vermos o que é glória, glória são os atributos de Deus. Os atributos de Deus é o seu caráter. Então, o ser humano foi feito, não só a imagem de Deus está especificado em Patriarcas e Profetas da história da redenção. O homem não só foi feito a imagem e semelhança de Deus, mas ele também deveria refletir a glória de Deus, o seu caráter. Então, essa foi a condição que o homem foi criado. Satanás veio para quê? Para destruir isso, para obscurecer a imagem de Deus no homem. Olha só essa citação. Caminho a Cristo, página 62. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Então, antes de ser criado, ou antes de cair, Adão não precisou da cruz. Jesus não tinha necessidade de ter vindo morrer se Adão não tivesse comido do fruto. Não precisaria ter vindo. Aqui a citação diz que ele não precisava de nada para obter um caráter perfeito, porque ele foi criado à semelhança física e semelhança de caráter de Deus. Então ele não precisava, mas deixou de o fazer devido ao seu pecado. Nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Olha só que citação. A gente leu acima que o padrão de Deus hoje é o mesmo do Éden. Só que hoje nós não podemos obedecer uma lei perfeitamente. Olha só. Vamos continuar lendo, parece ser complexo. Cadê? Sou pecaminoso, não possuímos justiça em nós mesmos, como a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo proveu meio de escape, viveu na terra,
em meio às provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Olha só, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 29. Olha só, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto, no original a palavra é perfeito, tá? Porém, eles buscaram muitas astúcias, algumas funções, muitas invenções. Então, Deus criou o homem reto, porém, eles se desvirtuaram. Olha só o que Davi diz no Salmo 119. Salmo 119, versículo 5. Olha, ele próprio admite, e devemos admitir, porque essa é a realidade do homem hoje, a minha, a sua realidade. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, a lei de Deus e seu caráter. Davi está se lamentando: ó Senhor, quem dera que os meus caminhos, as minhas inclinações fossem dirigidas por natureza a seguir os teus caminhos, os teus mandamentos. Quem dera. Mas não é mais. Não é mais. Essa é a realidade do homem hoje. Olha uma citação de Desejados de Todas as Nações, página 762. A lei requer justiça. Nós lemos já isso. Vida justa, caráter perfeito. Lembra qual que era o padrão? Nós lemos, o padrão não mudou, é o mesmo de Adão e Eva antes do Éden. Ele está afirmando aqui de novo: a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da lei divina. Não parece contraditório? Como é que Deus põe um padrão, e esse padrão, ele não baixou a norma, mesmo na condição edênica, esse padrão, hoje a condição não é mais edênica, nós vimos que nós não temos mais a inclinação para seguir a lei de Deus, como o próprio Davi disse, ou como a citação do Caminho a Cristo falou, que Adão não precisava de ajuda de Cristo para ter um caráter perfeito, porque ele era já perfeito, ele foi criado perfeito. Aí o mundo caiu. Eu e você temos uma natureza agora propensa ao mal. Nós temos uma natureza que combate contra o mal, ou contra o bem. Essa é a nossa natureza egoísta. Mas o padrão não mudou. E Deus requer isso do homem. Deus continua requerendo isso. Mas a citação mesmo diz: a gente não tem para dar isso. Não temos. Então, como resolver esse problema? Através de Cristo Jesus. Jesus. Então, Cristo veio ao mundo para vindicar o caráter de Deus e resolver este problema quanto à nossa natureza, porque Deus não baixou o padrão. Por isso que Cristo teve que morrer. Se o padrão pudesse ser baixado, Cristo não precisava ter morrido, porque ele mudaria a lei. Mas quem peca, o que a lei requer? Morte. Morte. Isso o que a lei requer. Em Gênesis 3,15 foi dada a primeira mensagem evangélica. Gênesis 3,15, que lá diz o seguinte, é bem conhecido: Deus já sabia, onisciente, Adão e Eva caiu, e ele já avisou: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele já avisou: olha, eu vou pôr uma solução nisso. Vocês deixaram que Satanás usurpasse o trono dessa terra. Vocês pecaram. E eu falei: não peque. Quem peca morre. A morte aqui não é morte física, tá? Além da morte física,
se aplica mais à morte eterna. Mas eu vou solucionar esse problema. Eu vou pôr uma inimizade. E Satanás vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas essa semente vai pisar na cabeça de Satanás. Isso se referindo à cruz. Nós temos hoje uma visão muito limitada de cruz, de Calvário. Por que Cristo veio e morreu? Nós às vezes achamos que Cristo só morreu para nos conceder a graça, e temos às vezes uma visão de graça. Eu vou falar amanhã mais de graça. Amanhã, ou depois, acho que amanhã eu já vou falar de graça. Mas nós temos uma visão muito limitada sobre graça, sobre a obra redentora de Jesus. Nós achamos que Jesus veio a essa terra, morreu e pronto, está tudo resolvido. Mas vocês sabiam vocês sabem qual é a doutrina principal do Adventismo? Eu ouvi aí, santuário. É o santuário. É a única doutrina que nos distingue de qualquer outra denominação, tá? Não é o sábado, não é a reforma de saúde, não é justiça pela fé, não é santificação, é o santuário. O santuário é a base do adventismo. Tira o santuário e acabou. Olha essa citação de Ellen White que ela diz sobre o santuário. Atos Apóstolos, página 14. Isso aqui ela refere ao santuário. Todo o sistema de tipos e símbolos era uma compacta profecia do Evangelho, uma apresentação em que se continha as promessas de redenção. Então o santuário ele é uma compacta profecia da história da redenção. Isso é um santuário. Deus fez o santuário de uma forma didática. Esse santuário já existia no céu. O santuário terrestre já não existe mais, mas continua existindo o santuário. E por que eu digo que temos uma visão limitada da cruz? Eu já ouvi muitas pessoas, isso é uma premissa evangélica até bem calvinista, de que a cruz foi tudo. Na verdade foi tudo, mas eu vou explicar como não foi tudo no sentido de a obra redentora, a obra da redenção. Porque o sacrifício de Cristo foi completo, mas não completou a obra da redenção. Cristo morreu na cruz porque Ele era o Cordeiro de Deus. Ele apenas estava cumprindo um tipo do santuário. Então, para ocorrer redenção, tem que ocorrer tudo aquilo que ocorria nos 3 compartimentos do santuário: no pátio, no santo e no santíssimo. Cristo morrendo na cruz, fazendo um sacrifício completo foi o sacrifício de Cristo. Ele estava cumprindo qual compartimento do santuário? O pátio. Então a obra da redenção não acaba na cruz. Por isso que eu não posso afirmar que o sacrifício de Cristo na cruz completou a obra da redenção. Não completou. Apenas foi uma etapa da redenção. Que foi o pátio. Depois do pátio, para onde era levado o sangue? Era aspergido ali no véu, né, e passava também ali na ponta do holocausto e tal, fazendo toda ali uma simbologia. Então, eu afirmar que o sacrifício acabou ali, que o sacrifício de Cristo acabou com a obra da redenção, eu desmoralizo o quê? 1844. Por quê? Qual é a lógica disso? Em 1844, o que aconteceu? O sumo sacerdote passou do santo para o santíssimo. Então a obra de redenção, ela continua até hoje. Então antes da cruz até 1844, Jesus estava no santo, oficiando. E de 1844 até hoje, Jesus está no santíssimo. Então nós temos que parar e analisar isso, e ter cuidado ao afirmar que a obra da redenção só foi no santo,
no pátio, na cruz. A obra, o sacrifício de Cristo foi completo, mas não completou a obra da redenção. E Ellen White, ela diz que todos os movimentos protestantes, eles avançaram até o santo. Jesus morreu e foi para o santo. E dali eles não avançaram mais. Não foram até o Santíssimo. Não acompanharam o Cordeiro, não acompanharam o Filho de Deus em sua obra no Santíssimo. Isso é trágico, isso traz grandes consequências. Na teologia nós temos um termo, que é justificação pela fé. Justificação pela fé foi o ato de Cristo ter morrido na cruz por nós. E tem um outro termo que não é tão usado, eu mal ouço esse termo, que é justiça pela fé. Justiça pela fé avança, tá? Justiça pela fé tem justificação pela fé. Agora, justificação pela fé não. Justificação pela fé foi o ato de Cristo ter morrido na cruz por nós. Isso nos trouxe justificação. E justiça pela fé? O que é justiça pela fé? É a obra contínua de Cristo no Santo e no Santíssimo, principalmente no Santíssimo. E isso traz aplicações diretas na nossa vida. Diretas. Qual o ato direto que a cruz trouxe em nossa vida? Nos justificou. Porque pecamos. Quantos pecados eu preciso para ser jogado no quinto dos infernos? Quantos? Basta um. Todos nós aqui somos pecadores. Quem ousa dizer que nunca pecou? Quem ousa dizer? Como diz a Bíblia, não há homem que faça bem. Eclesiastes 7 diz: não há homem que faça bem e nunca peque. Então não existe. E quem ousa dizer, aí é com Deus. A pessoa é Deus. Mas a pessoa pecou. Por mais que eu pequei, vamos supor que eu pequei, e mesmo assim que eu pequei, eu só cometi um pecado na minha vida, na minha, vamos supor que eu tenho 80 anos, na minha adolescência com 18 anos eu pequei, e esse foi o único pecado, e eu pedi perdão para Deus, e eu, não, Senhor, agora não vou pecar mais. Isso resolve o meu problema? Não resolve o meu problema. Não resolve o meu problema. Porque eu pequei. A regra é o seguinte: quem transgride a lei tem que morrer. A lei não requer depois obediência. Você não vai obedecer mais. Por isso nós não somos salvos pelas obras. Porque quem pecou merece morrer. Quem pecou merece morrer. Se expia pecado com sangue. Só isso. Vou dar um exemplo. Se eu roubei e estou diante do tribunal, e o juiz fala: você está condenado, mas eu me arrependi, e me arrependi sinceramente. Falo: juiz, eu estou arrependido, e eu nunca mais vou roubar. Eu vou ser, a partir de hoje, um cidadão de bem, vou trabalhar, vou ser honesto. Isso paga a dívida que eu tenho com a justiça? Não. O juiz vai falar: eu te perdoo, mas você tem que pagar. A mesma coisa é a lei. A lei não pode fazer mais nada por nós. Nós poderíamos estar debaixo da lei se não a transgredíssemos. Mas já transgredimos, já quebramos a lei. Então ela não pode fazer mais nada por nós. O que ela pode fazer por nós é dar o nosso salário. Qual o salário do pecado? A morte. É isso que a cruz pode nos dar. É isso que a lei pode nos dar. Morte. Só isso. Mas Cristo veio, falou: eu vou morrer, eu vou pagar essa dívida. E só Ele poderia, porque Ele é Deus, Ele tem vida nele mesmo. Ele falou: eu vou provar que é possível viver sem pecado através do poder de Deus, se apegando ao Espírito Santo. Nós vemos isso na citação ontem. E ainda vou pagar a dívida de todos os seres humanos. E todo aquele que crê em mim, eu vou imputar essa justiça nele, eu vou justificá-lo. Aí um outro exemplo, alguns já devem ter ouvido esse exemplo: se eu estou dirigindo, cometi uma multa, quase o mesmo exemplo que eu falei anteriormente. Eu cometi uma infração, quer dizer, e um policial me para e vai me multar, e policial, me perdoa e tal, não vou mais correr. Com a mesma situação, o policial: olha,
eu te perdoo, mas a dívida ficou. A dívida ficou. E você precisa, essa dívida precisa ser quitada. Aí o que o policial faz com misericórdia? Eu te perdoo, a dívida ficou, mas eu pago a dívida para você, eu pago a multa. Pode ir embora. Eu coloco essa multa no meu CPF e eu pago essa multa. Então foi isso que Cristo fez por nós. Nós tínhamos uma dívida, não podíamos pagar. Como nós podíamos pagar essa dívida? Muitos vão pagar essa dívida. Como? Morrendo eternamente. Porque o salário do pecado é a morte. Então aquele que não quer pagar porque o preço é alto, ele tem que se agarrar a quem? A Cristo. A Cristo. Então ele fala: meu Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. Só que a justificação ainda não é toda a obra de redenção. A justificação é apenas um dito legal. Cristo falou: você está justificado pela fé. Nós somos justos pela fé, de fato ainda não somos justos. Sabe quando nós vamos tornar justos? Quando diz lá em Apocalipse: e o ímpio, que é ímpio, continue ímpio, e o sujo, suje-se ainda, e o justo permaneça justo. Ali é o martelo. Agora sim você é justo. Por enquanto somos justos pela fé. Vamos ler algumas citações aqui. A bateria do celular vai durar. Olha só essa citação, mensagens aos jovens, página 35. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. Então existem dois tipos de justiça: a justiça imputada e a justiça comunicada. Duas justiças. E a imputada é pela qual somos justificados. É o que Cristo fez por mim na cruz. E a imputada e a comunicada é a que Ele faz em mim hoje. Porque o ato de Cristo na cruz foi o que Ele fez por mim. E a comunicação dessa justiça é o que Ele faz em mim. Ficou entendido isso? Existem dois pensamentos hoje no cristianismo que são bem contraditórios um com o outro e eles se degladeiam. Um é o pensamento mais evangélico, de que o que me qualifica para ser salvo? O que me qualifica? Alguns dizem, e a maioria deles, pelo menos uns 85%, dizem o seguinte: o que me qualifica para ser salvo é apenas a justificação, o que Cristo fez por mim, pronto, só. Eles pararam ali na cruz, eles não avançaram para o Santo Santíssimo. E existe a outra linha, que é a linha mais metodista, wesleyana, adventista, arminiana, que crê no seguinte: na santificação. Que não é só o ato de Cristo ter morrido por mim, ter me declarado justo pela fé, mas a santificação, o que Ele fez por mim e o que Ele faz em mim. A primeira linha vai dizer o seguinte: não é a santificação, porque nós já chegamos a um quadro tão degradante de natureza que não conseguimos praticar a justiça. Então Cristo morrer por mim já era, isso já me justificou, isso já é o suficiente para me levar para o céu. E a outra linha fala: não, isso só foi o começo, a justificação nos concede tempo. E esse tempo, aí vem a justiça comunicada, que nos santifica. Então é a união da justificação e da santificação, e ambas se tornam justiça pela fé, porque agora você vai ver a justiça da lei pela fé. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Estão conseguindo, né? Parece um pouco complexo, mas é isso, o que é justificação e santificação. Um é o que Cristo fez por mim, me justificando, me imputando a sua justiça, e o outro é o que Ele faz em mim hoje. Ok? Vamos ler essa citação, mais um pedacinho dela. Eu vou começar no comecinho mesmo. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Essa é imputada, que Cristo fez na cruz. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A santificação é o que Ele comunica. A
A primeira, que é a justificação, é o que Cristo fez por mim na cruz. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, que é a santificação, é a comunicada, é a nossa adaptação para Ele. Conseguiram entender a importância das duas? Uma te dá o título e a outra a adaptação. A adaptação. Eu acho que eu não trouxe a citação. Também se eu trouxe uma citação hoje de ontem, eu vou trazer amanhã, vou caçar a citação, vou tentar trazer ela amanhã. Eu acho que tem uma citação que ela diz o seguinte, olha que trágico, que se não santificarmos nessa terra, se fôssemos para o céu do jeito que estava, nós estragaríamos o céu. Então, meus irmãos, não é o céu que vai se adaptar a nós vamos nos adaptar ao céu. Quando você vai na casa do vizinho, você se adapta à rotina dele, e não ele vai adaptar a casa inteira à sua rotina. Então, se eu tenho um título, que é a justificação, se eu ganhei um passaporte, o irmão Marcos me deu um passaporte para o Canadá, esse é o meu título que eu tenho. Eu posso ir para o Canadá, mas eu já estou no Canadá? Não. Mas não foi a justificação. É o meu título, é o meu título para o céu, mas eu já estou no céu? Não. Por isso que uma vez errados pensando, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem pode ficar falando, eu já estou salvo? Ninguém. Isso é um julgamento. Da mesma forma, quando eu posso julgar o irmão no inferno, eu não posso também julgá-lo no céu. Quem julga é Deus. Somos observadores da lei e não imputamos ela, apenas observamos. Então, ter um título para o céu não quer dizer que você está lá. Então, se eu tenho um passaporte para o Canadá, o que eu tenho que fazer para ir para o Canadá? Eu tenho que me adaptar, eu tenho que ir lá e me deu o passaporte, agora eu tenho que correr para o visto, as documentações, fazer minha mala, pegar o avião e ir. Pronto, essa é a adaptação. E isso é a santificação. E essa adaptação, ela ocorre aqui. Ô Marcos, você tem aquele programa de animais no celular? Põe para mim aí, Lar Adventista, página 16. Já achou? Nossa, estava lendo minha mente. Engraçado. Obrigado pela disponibilidade. Olha só essa citação, tá? Olha a importância da santificação hoje, tá? Hoje. Deixa eu ver aqui de onde eu quero começar a ler. As fragrantes, likes and comenteiros. Se vos alienastes e deixastes de ser cristãos bíblicos, convertei-vos. Pois o caráter que apresentardes no tempo de graça será o tempo de graça é agora, será o caráter que tereis por ocasião da vinda de Cristo. O caráter que temos aqui hoje é o caráter que vamos apresentar lá. Cristo precisa voltar literalmente para voltar para alguns? Não. Basta estar vivo para morrer. Morreu, Cristo voltou para você. Se eu morrer aqui agora, descer, bater a cabeça, Cristo voltou para mim. E eu vou me apresentar diante dele com este caráter que estou aqui agora. Se desejais ser santos no céu, deveis ser o primeiro na terra. Tá? Quem quer ser santo no céu, seja aqui primeiro. Essa é a importância da santificação. Os traços de caráter que nutrirdes na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Saireis do sepulcro com a mesma disposição que manifesteis no lar, na sociedade. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele bateu no pé comigo. Eu respeito, né? Eu sigo o que está escrito, pelo menos temos que seguir, né? Tem mais verdade, a verdade é progressiva. E ele bateu no pé, nós não conseguimos, não dá, não tem como. Nós podemos chegar a 30, 40, talvez uns 70% na santificação, e o restante Jesus completa. Ele bateu o pé nisso. Mas essa citação ela diz diferente. Ela fala: o caráter que você apresentar na hora que você morrer, que
que você estiver desenvolvido no meio da sociedade, no lar, você vai apresentar isso perante Cristo. Vai apresentar isso perante Cristo. Saireis do sepulcro com a mesma posição que não fizeram lá, A obra de transformação precisa ser feita agora. Não é quando Cristo voltar, não, meus irmãos. Não é quando eu morrer e me apresentar perante Ele que vai haver uma transformação, um complemento. Não é. É agora. Vocês vão falar agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Então, essa é a importância da santificação. Se eu só me agarro na justificação, que ela é extremamente importante, começa nela, tá? É ali que começa. Cristo morreu na cruz, é o primeiro compartimento, é importantíssimo. Sem aquilo não há a cruz do Calvário. Em Zacarias 12, eu não vou ler, não vai dar tempo, mas depois eu leio, se eu tiver tempo eu leio. Zacarias 12 mostra ali, ou é 10, depois a gente procura, quando as pessoas realmente olham para a cruz e se constrangem com a cruz, e há aquele constrangimento no coração, quando eles entendem a justificação, aí avança para o seguinte passo, que é a santificação. Então começa na justificação, mas a santificação, meus irmãos, ela tem um papel fundamental, e ela sim é um dos critérios, tá? É um dos critérios. Hebreus 12:14, é muito conhecido esse versículo. Hebreus 12:14, olha o que diz sobre a santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não é Deus. Então, sem santificação, ninguém verá Deus. Então, o que me qualifica para ser salvo? Primeiro, tendo em mente já o grande conflito que estudamos ontem, nos outros dias, que salvação não é a primordial motivação do cristão. Lembra-se? A primordial motivação do cristão é identificar o caráter de Deus e jogar por terra as maldições de Satanás. Essa é a primordial. A salvação, ela será uma consequência, e sem a qual, sem santificação, ninguém verá Deus. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora, uma pergunta. Eu já tive alguns problemas, até na igreja, dentro da igreja mesmo, com alguns irmãos. Isso é triste, não deveria ter esse problema. Quanto à santificação, por que tanto preconceito contra a santificação? Por quê? Por que será? Porque quando a gente fala de santificar é ser separado para Deus, é cumprir a vontade de Deus. Porque quando nós damos uma ênfase à santificação, as pessoas ficam um pouco assim, chegam até a nos chamar, como já me chamaram, de fanático. Olha, o irmão é fanático. O irmão é fanático. Então, eu tenho que pregar tudo, menos a santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Por que será? Porque, sabe por que muita gente tem preconceito? Porque ela trata diretamente, sabe com o pecado. A santificação, ela vai na ferida. Ela trata direto com o pecado. E a coisa mais difícil é tratar com o nosso pecado. Isso é difícil. Nós gostamos do pecado, nós não lemos, nós temos a inclinação. O que Davi exclama: ó Deus, quem dera se eu fosse inclinado. Mas não. Irmãos, eu vou falar para vocês. A palavra de Deus, ela é desconfortante para a nossa realidade caída. A palavra de Deus, ela cutuca a nossa ferida. Ela tira a gente da nossa zona de conforto. Irmão, quem está na igreja e se sente bem, eu vou ler algumas citações em um versículo em Jó sobre isso. Aquele que se sente bem, fique preocupado. Fique preocupado. Porque quanto mais, isso é muito claro dizer isso, quanto mais nós chegarmos a Deus,
quanto mais termos um deslumbre de quem é Deus, nós vamos ver a sua santidade e a minha pequenez. Eu vou perceber quão impuro eu sou, quão elevada é a norma dele, porque ele não baixou a norma dele continua a mesma desde o Éden, e quão falho e degenerado eu sou. Deus é aquele personagem que é descrito neste livro, em que anjos, serafins santos velam o rosto diante dele e diz: santo, santo, santo é o teu nome. Esse é o Deus a quem servimos. Aonde Isaías 59:2 diz que ele não está surdo nem cego, e quando ele não responde o povo, sabe por que é? Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é o que diz a Bíblia. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então Satanás não quer que preguemos a santificação. Satanás quer que preguemos um evangelho diluído, um evangelho que encha igrejas, um evangelho que forme cristãos indignos. É isso que Satanás quer. Satanás não precisa que você o sirva deliberadamente. Nós vamos estudar um pouquinho isso mais à frente, talvez sábado. Satanás não quer que você o siga 100% deliberadamente, basta um pontinho. Agora, com Deus é diferente. Ou vale tudo, ou vale nada. Ou vale tudo, ou vale nada. Então, por isso que existe essa teologia diluída, falsa, em que o requerimento para a salvação é apenas a justificação, é apenas o título, o título para ir para o céu, você já está no céu. Uma vez salvo, salvo para sempre, vamos lá. Cristo morreu por mim, não precisa fazer mais nada. Ou ele vai completar o resto que faltar. Não, não. Ele concede escape para nós. Deus é poderoso ou não é? Ele é poderoso, e amém por isso. E Ele é poderoso para nos santificar. O que Ele exige, Ele ajuda-nos a cumprir. Ele ajuda-nos a cumprir. É muito triste, irmão, e é muito desconfortável tratar do pecado. Quando a gente lê e fala: meu Pai do céu, eu tenho que largar isso. Meu Pai do céu, mas eu gosto tanto disso. E devemos ser sinceros a Deus. Deus quer que nos ajoelhemos e que peçamos as coisas para Ele. Ele quer. Não porque Ele não saiba, porque isso faz bem para nós. Isso faz bem para nós. Eu admitir a minha capacidade. Ah, Deus, eu errei. A mesma coisa com Caim. Caim matou Abel. Caim feriu Abel. Deus sabia? Sabia. E o que ele perguntou para Caim? Onde está teu irmão? Onde está teu irmão? E antes disso ainda, olha, por que você está triste? Deus sabia que ele estava triste. Mas sabe o que Deus quer? Deus quer que tratemos com o nosso pecado. Caim estava irado, magoado, inveja. E Deus queria que ele tratasse com esse pecado. Falou: cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Se você fazer o bem, você vai ser aceito. Se fizer o mal, o pecado jaz à porta. E a ti cabe combater o teu desejo, porque senão ele vai dominar sobre ti. Então Deus, Ele quer dialogar conosco da mesma forma que dialogou com Caim. Ele quer que reflitamos: ó Pai amado, é tão difícil. Ó Senhor, eu errei, eu magoei meu irmão. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Então Deus, Ele quer que tratemos com o nosso pecado, meus irmãos. Porque essa foi a questão levantada no grande conflito. O pecado é a questão da lei. A lei é o caráter de Deus. E Satanás, esse caráter de Deus é defeituoso, e sua lei não precisa ser vida. Então por isso que Ele não quer que preguemos essa mensagem de santificação. Só justificação basta. Mas lembremos que o santuário é a nossa base, ela compacta a profecia. E hoje Cristo está onde? No Santos dos Santos, purificando o santuário de todo o pecado. E quando acontecia o Yom Kippur, este dia da purificação, o que Israel inteiro em massa estava fazendo? Em contrição de coração, orando, jejuando. E era a lei: aquele que fosse pego, que não estivesse em contrição de coração, o que acontecia? Era extirpado do arraial. Era extirpado do arraial.
Então hoje vivemos o antítipo dia da expiação. E como o Israel espiritual que somos, devemos fazer o que hoje? Contrição de coração. Analisar, fazer uma autoanálise. Falar, meu Pai, o que está faltando? O que está faltando? Muitos não falam da mensagem mesmo de Cristo, a missão de Cristo. Antes de Cristo vir a este mundo, quando o anjo foi dar notícia a Maria, ele já deixou bem claro qual seria a missão de Cristo. Vamos lá em Mateus 1,21, a missão de Cristo. E olha o que o anjo disse para Maria, falou, você vai ter um filho, e dará à luz. Mateus 1,21, e dará à luz ao filho, e chamarás o seu nome qual? Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, não nos seus pecados. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Essa é a missão de Jesus. Jesus veio nos justificar, nos dar tempo e veio nos comunicar a sua justiça para que nos santifiquemos. Olha essa citação. Mas, embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos. Eu não posso me aproveitar da cobertura da justiça de Cristo que Ele me imputou na cruz, se eu ainda vivo em pecados conhecidos. Eu não posso. Ela fala, ninguém, homem algum, ela diz, homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer, meus irmãos, completa entrega no coração, completa. Antes que possa ocorrer a justificação, tá, olha só, antes mesmo da justificação, que é a primeira fase, é o que Ele fez por mim na cruz. E para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purificado. Outra citação semelhante, essa citação diz a referência, está em Fé e Obras, página 100, essa outra mensagem escolhida, volume 1, página 396. Deus é tão bom que caiu 1% só na minha bateria. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar as práticas das coisas que a palavra de Deus proíbe. Ela fala, ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar nas práticas das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligencia qualquer dever conhecido. A mensagem é direta, a mensagem ela incomoda mesmo o meu eu. É difícil. Jesus, ele veio trazer um evangelho equilibrado. Um evangelho equilibrado. Lá em João 8:11, vamos lá em João 8:11. Contextualizando, os irmãos já conhecem o capítulo de João, a mulher adúltera, ela foi pegando o terra, ela pecou, mas Cristo a perdoou. E olha como é esse perdão de Cristo. Olha que evangelho equilibrado. Ela diz assim, e ela diz, que eu indo para o 10,
E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém, porque Jesus tinha escrito o pecado de todo mundo ali no chão, né, e todo mundo tem teto de vidro, né, não vendo mais ninguém do que acusava aquela mulher, disse: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou. Ela me pergunta: ninguém te condenou? Aí ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz agora: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha que evangelho equilibrado. Nem eu tampouco te condeno, ou seja, perdão, justificação. Vai e não peques mais, santificação. Né? Esse seria um evangelho equilibrado. Falar assim: ó, só justificação, eu te perdoo, e a partir daqui você pode fazer o que quiser. Está perdoado, eu já te salvei. Ou se ele falasse: ó, viva essa vida, mas você já está condenado, mas viva essa vida de santificação. Não, o evangelho é equilibrado. Eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. E quando ele fala vai e não peques mais, porque ele concede o poder para que vençamos. Ele concede o poder para que vençamos. E isso, meus irmãos, o pregador anterior, no dia que eu estava aqui, ele até mencionou isso. Eu vou encerrar com isso, a hora já é avançada. Isso não quer dizer que nós vamos nos chamar de santos, tá? Ninguém se chama de santo, ninguém tem essa autoridade. Como mencionei no começo, aquele que se chega mais próximo de Cristo, cada vez mais vai se sentir um lixo, um trapo de imundícia. Olha em Jó. Olha Jó. Ontem nós lemos alguns trechinhos de Jó. Moisés, aqui no primeiro capítulo aqui, vai falar quem era Jó. Né, vai falar que Jó era um homem íntegro, reto, né, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, né, esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Isso é Moisés falando. No versículo do mesmo capítulo, no versículo 8, agora é Deus que fala para Satanás: olha, observou Jó e tal, ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. E a palavra no original reto é perfeito, está perfeito. Então Deus estava falando para todo o universo: ó, este homem é perfeito, ele é perfeito. E mais para frente no capítulo 2 ele repete a mesma coisa, porque Satanás vai lá e tenta acusá-lo, né, de uma outra forma, e ele fala: ó, ele é íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Isso é o que Deus falava de Jó. E olha o que Jó falava de si mesmo. Jó capítulo 9, versículo 20. Deus dizia que Jó era perfeito, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E olha o que o próprio Jó falava: esse homem perfeito, reto, temeroso, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Então isso um santo vai sentir. Por mais que perante todo o universo ele seja santo e justifique a lei de Deus, reivindique a lei de Deus e seu caráter, ele pronto falou: olha, quem já estudou aqui sobre a angústia de Jacó? A angústia de Jacó. A angústia de Jacó, ela vai ocorrer na última geração, né? E ali vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com Jacó. Jacó vai estar ali pedindo perdão para Deus e clamando a Deus, e ele não sabe se ele está perdoado, e ele guerreia ali em oração. O grande conflito diz que deveríamos combater com Deus em oração, igual Jacó combateu, assim, lutou com Deus em oração. E ele luta ali com Deus. Isso vai acontecer na última geração. Os salvos da última geração vão estar orando a Deus, pedindo perdão: ó Senhor, será que existe algum pecado, algum defeito? Será que meu coração é meio egoísta? Senhor, eu sou tão mau. Mas eles vão estar salvos, mas eles vão estar vivendo a angústia de Jacó. Eles não vão ver que estão salvos. Eles vão estar ali: ai Senhor, me ajuda. A mesma coisa a Jó. Então o santo não diz que é santo. Um santo é humilde. O santo ele sempre vai ter a noção de pequenez, de servo. Não é igual alguns dizem, os perfeccionistas que advogam ser santos, advogam cumprir a lei. Não, tudo é pelos méritos de Cristo, imputados e comunicados em minha vida. Queria ler uma última citação
para encerrar. Deixa eu ver aqui. Da Sign of the Times, 26 de fevereiro de 1885. Diz o seguinte: ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Se o cara falar, eu sou santo, ele não é santo. Aqueles que estão registrados como santos no livro do céu não se apercebem deste fato. Não se apercebem deste fato. E são os últimos a proclamar a própria bondade. Então que isso se cumpra na minha e na sua vida. Nós possamos entender o processo de justificação e santificação. Que possamos seguir o Cordeiro para onde ele foi, que é o Santíssimo, onde ele está hoje. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino cada vez mais santo.